Boa tarde ou boa noite a todos aqueles nossos ouvintes da Escola do Pensar. Chegamos mais a uma sexta-feira à tarde para fazermos esta nossa conversa, desejando a todos vocês já um feliz sábado e agradecido a todos aqueles que nos servem. Eu sempre estou agradecendo porque o agradecimento é divino. Eu agradeço a família Escola do Pensar, agradeço alunos, pais, familiares e também eu agradeço aos professores, funcionários e em especial este grupo aqui do Labicon, que cada semana me recebe com carinho para fazermos essa gravação. Vamos começar orando. Eterno Pai, muito obrigado, estamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradecemos, Senhor, por mais uma semana, pela saúde que o Senhor está nos concedendo. E a todos aqueles que estão sofrendo, o Senhor está acompanhando de perto. Que bom sabermos que temos um Deus que cuida de nós. Um Jesus que morreu em nosso lugar para pagar os nossos pecados, trazendo a redenção, cujo assunto foi discutido a semana passada. E agora, Senhor, vamos hoje conversar com os teus filhos a respeito de tua volta, a tua segunda vinda a esta terra. Em nome de Jesus, pedimos agradecidos. Amém. Prezados amigos, o assunto de hoje é o seguinte: que acontecerá na segunda vinda de Cristo? Nós temos demorado um pouco sobre este assunto porque eu acredito que é um dos mais necessários que hoje falemos nele. Já disse a semana passada para vocês que milhares de vezes a Bíblia fala da segunda volta de Cristo. E hoje nós queremos conversar com vocês a respeito do que acontecerá na segunda vinda. Vamos ler então aqui os versos. Os versos para hoje, ou os textos de hoje, estão em Daniel 12, de 1 a 10 e 13, João 5, 28 e 29, Ezequiel 37, 12 a 14 e 1 Tessalonicenses 4, de 13 até o 18. E vamos começar então lendo o livro de Daniel 12. E alguém pode dizer, mas por que o professor Gui, ele vai falar e, no entanto, ele lê a Bíblia? Sabe o que acontece? É que eu não tenho palavras melhores para falar a respeito da vida de Jesus. Aliás, de assunto bíblico nenhum, de que os profetas, os apóstolos, aqueles que foram iluminados pelo Espírito Santo. Cristianismo significa Bíblia. É a palavra de Deus. Jesus é a voz audível de Deus. E nós não conheceríamos Jesus se não fosse a Bíblia, se não fossem as Sagradas Escrituras. Conhecer a Deus, não precisamos de nada. Basta pensarmos, olharmos para tudo aquilo que existe e nós vamos conceber o autor de todas as coisas. Mas Jesus Cristo foi alguém que surgiu depois, apesar dele ser Deus. Ele estava na criação com Deus. Jesus sempre existiu e sempre existirá. O Espírito Santo também. Mas a pessoa de Jesus foi a revelação de Deus através de sua palavra. Muito interessante é que a Bíblia falava de Jesus e continua falando, e depois é que nós fomos descobrir quem era o Messias. O que aconteceu com Jesus? Todos os relatos que a Bíblia fala a respeito do Messias que deveria vir, quando Jesus chegou, foi isto que nós descobrimos, que Jesus era aquele que havia sido prometido. Maravilhoso isso aí. Nós devemos pedir a Deus fé, compreensão, para que entendamos o trabalho que foi feito pelo Filho de Deus, pelo próprio Deus, para salvar a todos nós. Lemos então Daniel, capítulo 12, a partir do verso 1. Diz assim:
Nesse tempo se levantará Miguel. Miguel é Jesus. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Veja lá que aqui está dizendo que realmente Miguel é Deus, é Jesus, e que Jesus é Deus, porque ele é o príncipe defensor dos filhos de Deus. Quem é o nosso defensor? Quem é que deu a vida por nós? Foi ele, foi o grande príncipe, Miguel. No verso 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E eu digo sempre, que pena que com todo o trabalho que Jesus fez, todo o sacrifício que ele fez ainda não alcançou a todos. Por quê? Porque a salvação é individual. Ele ofereceu a todos, mas nem todos o quiseram. E ninguém será levado para o céu à força. Nós precisamos aceitar e obedecer. Essa é a grande condição. Cristo é a graça. Ele dá de graça a vida, mas nós precisamos aceitar. Imagina, num casamento, como é que o juiz pergunta, e também ou o padre ou o pastor, é de gosto de você casar com essa moça? Sim. Moça, é do teu gosto receber esse rapaz como teu esposo? Sim. Se não houver sim, não há casamento. Se nós não dissermos sim a Jesus, a Deus, o ofertador da salvação, nós não podemos ter salvação, porque será que ficaria bem alguém ir para o céu contra a vontade? Será que o céu seria bom? Eu tenho essa vontade de ir louvar e bendizer o nome de Jesus por todos os séculos, aceitando o sacrifício que ele fez por mim. Não foi por todos, ele fez por mim e por cada um de nós. No verso 3 diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e muitos conduzirem a justiça como as estrelas são e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra a palavra deste livro e sela esse livro. Até o tempo do fim, muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Amigos, vocês já pensaram no conhecimento que o mundo tem hoje? Quem tem a minha idade, que assistiu todo o desenvolvimento da comunicação, das máquinas, se eu contar para vocês que a primeira máquina de calcular era feita de lata de óleo e a gente usava um preguinho para movimentar e ali a gente podia fazer as 4 operações. Até que depois um dia chegou uma máquina que tinha um manivelo que a gente rodava tantas vezes que iria multiplicar um número pelo outro. Se eu queria saber 7 vezes 7, eu punha 7 e rodava 7 vezes. E aí chegava a 49. Eu assisti tudo isso, até que chegou uma máquina da Singer, era elétrica e eletrônica. E até hoje nós sabemos como desenvolveu tudo isso. Mas não é só isso. O conhecimento espacial, o conhecimento das células do coração, do fígado, da obstetrícia, a ciência se multiplicou e está cada dia se multiplicando muito mais. E aqui ele fala que Cristo estará voltando quando a ciência estiver nessa multiplicação extraordinária. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros 2,
um de cada lado do rio e um do lado e outro do outro. Existem coisas na Bíblia e em qualquer lugar que a gente tem que ler uma vez, duas, três, olhar o que passou e o que vem depois, pedir explicações, já falei sobre isso, consultar. Isso é muito importante, o estudo da Bíblia em conjunto. E o sexto diz assim: um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Isto, se nós procurarmos ler o Apocalipse e outras leituras, vamos saber o que significa um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Quem já tenho dito que quem quiser compreender melhor, liga para nós e nós vamos juntos descobrir pela Bíblia o que significam essas coisas. A história universal, ela nos ajuda muito. Tudo o que aconteceu na história estava escrito na Bíblia. Isso é uma prova de cabal. É algo probante quando nós pegamos a história e vamos comparar com o que as profecias vêm dizendo desde o início de todas as coisas. Então nós podemos fortificar a nossa fé. E por isso eu creio na palavra de Deus, porque eu já pude constatar que a história se cumpriu da mesma maneira que foi revelada aos profetas, em especial Daniel. Eu vi, porém não entendi. Então eu disse ao meu Senhor: qual será o fim destas coisas? Daniel teve dúvidas e então ele agora pergunta. Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. O livro de Daniel ficou muitos anos sem ninguém entender, até que em 1840 e 40 por ali, começou pessoas a estudarem de diversas igrejas. Talvez em 10, 12 países do mundo, pessoas se levantaram entendendo o livro de Daniel, porque era o plano de Deus que no tempo do fim, o livro de Daniel seria explicado. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Isso é maravilhoso. Quando eu leio isso na Bíblia, há muitos anos atrás, que os perversos não compreenderão o livro de Daniel, os sábios sim entenderão. Eu comecei, então, tomei um propósito de estudar o livro de Daniel. E eu procurei ler livros e conversar e discutir e eu mesmo tirar conclusões, porque a Bíblia, ela é fácil de entender quando você se dedica a ela e pede, através da oração, a iluminação do Espírito Santo. Experimentem, que vocês vão comprovar estas coisas. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado, isso tem explicação, e posta a abominação da desolação, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado ou felizes o que espera até o 1335 dias. Confesso que isso é difícil de entender porque ainda não tem, quem sabe, acontecimentos para nos provar isso cabalmente. Mas já existem opiniões de muitos teólogos a esse respeito. Muitas coisas na Bíblia devemos esperar um pouco mais para a gente ver o cumprimento. Mas já 99% da Bíblia, principalmente do livro de Daniel, já está esclarecido, provado. Nós estamos realmente no tempo do fim. E a Bíblia aqui em Daniel 12 termina assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao final dos dias te levantarás para receber a tua herança. Onde está Daniel hoje?
Na sepultura. Porque Deus disse para ele o seguinte: você vai descansar até o final dos dias, quando te levantarás para receber a tua herança. Então Daniel vai ressuscitar junto com todos os salvos que tiverem mortos, e os vivos que ainda estiverem na volta de Jesus serão transformados. É isso que a Bíblia diz em muitos lugares. E então nós vamos agora para João 5, capítulo 5, versos 28 e 29. Esse verso é um verso que eu já li e leio hoje e vou voltar a ler outras vezes, porque eu não me canso de olhar, de ler isso aqui e compreender. João, capítulo 5, versos 28 e 29, diz assim: não vos maravilheis disso, são palavras de quem? De Jesus. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, nas sepulturas, ouvirão a sua voz, a voz do Filho de Deus. Na tradução católica diz assim, eu até prefiro ler na Bíblia católica, pelo menos na tradução que eu tenho, porque diz assim: ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqui diz a sua voz, mas se refere a Jesus. Os que tiveram feito o bem sairão para a ressurreição da vida. Quando? Quando Cristo voltar. E os que tiveram praticado o mal sairão para a ressurreição do juízo ou da condenação. De uma tradução para outra, existe essa diferença. Uma pessoa morre, é levada para a sepultura e ficará até a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, ele vai ressuscitar todos os mortos em Cristo, somente por enquanto os mortos em Cristo, e serão transformados aqueles que estiverem seguindo o Cordeiro. A Bíblia, aceitando a graça, logo gratuitamente, e obedecendo, porque aquele que tem graça e não obedece perde a condição de graça. Isso é muito lógico. Se você não tem uma vasilha, como é que pode carregar um líquido precioso? A nossa aceitação, a nossa obediência à palavra de Deus, ao próprio Deus, é quem dá condições de recebermos a graça. É o sim. Como é que uma pessoa desobediente poderia pertencer a uma família? Um desobediente pode morar no céu? Então o céu não teria sentido algum ser puro, imaculado, cheio de pessoas desobedientes? Isso é muito claro. Isso é tão claro como a luz do meio-dia. Caminhando ainda, vamos para Ezequiel 37. No livro do profeta Ezequiel 37, verso 12 ao 14, diz assim: portanto, profetiza e diles assim, diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, a nova Jerusalém, a nova Israel. Quando? Quando Cristo abrir as sepulturas, tirando de lá os mortos que aceitaram a Cristo e fizeram a sua vontade. Eu pergunto, precisa de mais clareza do que isto? De sabermos que Cristo vem buscar-nos da sepultura. Ah, mas professor, não tem ninguém no céu. Já falamos sobre isso. Moisés, Enoque, Elias são as 3 pessoas que eu tenho certeza que estão lá. 2 delas foram vistas na transfiguração. E Enoque, a Bíblia diz que ele foi levado porque ele se tornou amigo de Deus e ele viveu 300 anos com Deus. E Deus disse: Enoque, vem cá, eu quero você comigo. Maravilhoso isso. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura
e vos fizer sair dela, ó povo meu. Você pertence ao povo de Deus, então, se você estiver morto e ter aceitado a doação da graça para a salvação, a redenção, e você foi obediente, então você vai ouvir a voz de Cristo dali de dentro, dali, dentro da sepultura, e você vai sair. Eu quero, se eu estiver morto, eu quero sair pelo chamado de Jesus. E se eu ainda estiver vivo, posso estar ainda? Porque eu acredito que, eu não sei quanto tempo ainda vai demorar, ninguém sabe, mas pode ser. Estou nas mãos desse Deus maravilhoso. E agora nós vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 13 a 18, onde o apóstolo Paulo recebeu esta mensagem divina. E diz assim, no verso 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, Paulo aqui está dizendo que vai revelar o plano de Deus para aqueles que irão de ressuscitar. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, eu creio, você também, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Dará a vida, ele vai dar vida novamente àqueles que estão dormindo. 15 diz assim: ora, ainda vos declaramos pela palavra do Senhor, isto, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de maneira nenhuma iremos antes dos que já dormem. Aqueles que estiverem vivos não irão antes. Por quê? Vamos ver lá. Porquanto o mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos, salvos, quando Jesus chegar, eles ressuscitam antes mesmo da transformação dos que estão vivos. Logo após, ou depois, diz algumas traduções, nós, os vivos que ficarmos, seremos levados juntamente com eles. Juntamente. Mortos ressuscitados para ganhar a vida eterna, e os que estiverem vivos serão transformados juntamente. Seremos levados às nuvens, ao encontro com o Senhor. Jesus está vindo, ele do alto ainda nos ressuscita, transforma os vivos, e nós juntamente iremos encontrar com Cristo e estaremos para sempre com o Senhor, é o que diz aqui a Bíblia. Claro, não é? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu digo para vocês, que consolo é quando a gente ler isto que Deus revelou, que deu para o apóstolo Paulo, de uma clareza muito grande. Não há razões de nós pensarmos diferente. É dessa maneira. Deus é claro. Ele diz, e eu sempre tenho dito para vocês, 4 perguntas. Você sabe ler? Sim. Tem Bíblia? Sim. Ler e entende? Sim. E então não tem desculpa você ir pela cabeça dos outros. Sei ler, tenho Bíblia, leio e entendo. Então, não há desculpa de ir pela cabeça dos outros. Ah, mas eu não entendo. Então lê de novo. Aprende a ler. Quem ler e não entende é porque não sabe ler. Há uma grande razão. Nós precisamos ler e entender. Por isso a Escola do Pensar ela tem essa metodologia que a pessoa leia e entende. Se você lê e não entende, então não sabe ler. Este é o assunto que eu tenho para hoje e ele é de suma importância.
E eu desejo que todos nós possamos compreender e estudar diariamente a Bíblia. Nosso dever diário é orar, pedindo a Deus iluminação, sabedoria, pedindo o Espírito Santo. E também ler a Bíblia, porque quando a gente lê, Deus fala conosco. E quando a gente ora, fala com Ele. É essa comunicação diária que devemos ter com este Deus maravilhoso, na pessoa de Jesus, através da iluminação do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e vamos então orar para pedir que Ele continue conosco. Pai misericordioso, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados. Obrigado porque o Senhor nos trouxe essa sabedoria. O Senhor nos deu a Bíblia, nos deu a palavra, a Sua palavra. Nós queremos, Pai Santo, compreendê-la e obedecê-la, porque essa é a Tua vontade. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Eu desejo para todos vocês um feliz sábado e que nós tenhamos este dia que agora se inicia para termos a comunhão plena com este Jesus que deseja tanto falar comigo e com cada um de nós. Muito obrigado e Deus nos abençoe.